Boa noite, amados e amadas, graça e paz. Que alegria estarmos reunidos mais uma noite para um tempo de estudo da palavra, de compartilhar, de aprender, de ser ministrado pela palavra viva de Deus, de ler, de ouvir Deus falando conosco através da sua palavra. Que precioso estarmos reunidos nesta manhã, nesta noite, né? Perdão. Que precioso estarmos reunidos nesta noite, né? Como os irmãos sabem, estou de férias desses dias e hoje está sendo gravado, né, essa ministração. Mas estamos aqui com o melhor cuidado e intuito de ministrar a melhor, né, a melhor palavra que existe do mundo, que é a palavra de Deus, né? Estudarmos e aprendermos em cima dessa palavra, que é viva, que é preciosa, que é poderosa para transformar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Convido você a fechar os seus olhos para que a gente possa orar ao nosso bom Deus. Feche seus olhos. Senhor de amor e de graça, Deus de bondade, de misericórdia, nos colocamos na Tua presença nesta noite, Senhor, em gratidão, em louvor, em adoração. Gratos, ó Deus, por todo o seu cuidado, gratos, ó Senhor, pela sua misericórdia, gratos por sua bondade, gratos por sua compaixão, gratos porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai. Obrigado porque, como diz a palavra, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E cremos que o Senhor tem falado, ministrado, ensinado e desejamos nesta noite que o Senhor continue a falar conosco. Estamos estudando o livro de Atos, estamos aprendendo sobre a igreja matriz, o modelo, a forma como deveria seguir e deve ser a igreja de Cristo. E a nossa oração, papai, nesta noite é que o teu Espírito continue a falar conosco. Esse mesmo Espírito que moveu a igreja primitiva nos convença, nos revele, nos mostre o, o quanto precisamos, o quanto dependemos, o quanto necessitamos, Senhor, viver e voltar a ser esta igreja cheia do Espírito Santo, cheia de vida, cheia de poder, cheia de ousadia, de intrepidez. Nos ajuda, Senhor. Hoje, em especial, vamos estudar sobre o apedrejamento, Senhor, de Estevão. Senhor, algo chocante aos nossos olhos de hoje. Mas, Pai, que postura tremenda. Lemos no semana passada, Deus, de que ele estava com semblantes de anjo. Senhor amado, diante da perseguição, do risco diante de estar preso, do seu julgamento, ele tinha um semblante de anjo. Louvado seja o Senhor. E nos ensina, querido Deus, a aprender com a Bíblia e crer que aquilo que aconteceu com eles ali é possível acontecer conosco. Em nome de Jesus. Clamamos por sua ajuda, por sua direção, por sua inspiração. Conduza-nos, fala conosco, ministra a nós. É nossa oração agradecida em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, queridos, pela palavra do Senhor. Glória a Deus pela verdade que vai nos ministrar nesta noite, trazendo esperança, trazendo paz, trazendo vida. E vamos seguir lá, capítulo 7 do livro de Atos. Vamos lá, cadê nossa telinha aqui? Muda, olha lá. Tchananana. Estamos nós aqui na versão diferente, né? Aqui, telinha pequena. E aí estamos na Bíblia. A Bíblia e uma anotação para a gente pensar, escrever e destacar algumas coisas, né? Por que está fazendo isso, pastor? Porque, queridos, você precisa fazer isso com a sua Bíblia. Você precisa olhar e destacar. Ah, pastor, mas eu não tenho estudo teológico. Não precisa ter estudo teológico, meu irmão. Você pode ler e destacar o que o texto chama atenção. Orar ao Espírito. O Espírito, o Senhor estava lá quando isso aconteceu. Me ajude a discernir, me ajude a entender, me traga algo que eu possa aprender com esse texto. Isso não é só para alguém que fez teologia, especializado, não. É para quem crê no amor e na bondade de Deus, para quem crê que Deus fala conosco através da sua palavra, é para isso. E nós vamos assim, com a convicção de que Deus vai nos inspirar, continuar aí na sequência do capítulo 7. Lembre-se, queridos, semana passada terminamos o texto com, vou voltar um pouquinho aqui, né? Já está aqui mesmo, né? Estevão perante o Sinédrio, ele foi levado, preso, porque fazia sinais, prodígios entre o povo. E então eles ficaram com inveja do que viram, né, o que estava acontecendo, e levaram eles para ser julgado. E aí termina o versículo 15, né, dizendo: todos que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Olha só, ninguém nunca viu anjo, mas havia algo celestial, havia algo sobrenatural no olhar de Estevão. Mas pastor, onde Estevão estava? Num julgamento, sendo acusado, sendo pressionado, sendo
lembra, levantaram falsas testemunhas contra ele, dizendo que ele tinha dito coisas que ele não disse. Nesse contexto, como é que estava Estevão? Rosto de anjo. Estranho isso aí, né, pastor? Não, meu irmão, não, minha irmã. Não é estranho por quê? Porque o Espírito Santo estava em Estevão. Ele era um homem cheio do Espírito e só o poder do Espírito faz com que um homem, diante de uma pressão como essa, diante de uma perseguição como essa, tenha expressão de anjo, tenha rosto de anjo. Não é humano, não é natural, não é capacidade. Não, pastor Estevão tinha muitos anos de igreja, jejuou muito, orou muito. Não, meu querido, não, minha querida. Ele cria no Senhor e ele era cheio do Espírito Santo e por isso ele fazia tudo o que pôde fazer. Se lembre, o segredo da vida cristã frutífera e viva é a intimidade com o Espírito, é a comunhão com o Espírito e é isso que todo o livro de Atos nos ensina. Lembre que a gente já foi ministrando, lembra quando foi Felipe, né, foi ministrar lá em Samaria. E o que aconteceu? O Espírito Santo não havia vindo. Ele falou, pregou, foram batizados, mas eles não tinham recebido o Espírito. Então os apóstolos foram até lá, impuseram mãos sobre eles. E então foram cheios do Espírito. Há uma clara diferença entre aceitar a Jesus, entregar e ser batizado e receber esse preenchimento do Espírito. São duas dimensões diferentes e às vezes a gente coloca tudo num pacote só. Não, eu já aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, já está tudo em ordem. Não. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. E como nós vamos, né, lembrar nesses próximos capítulos, e lembramos no que já falamos, essa ação de Deus tinha sinais claros. A presença do Espírito Santo deixava algo notável na vida das pessoas que o tinham. Algo claro, notável, perceptível estava na vida de quem tinha sido cheio pelo Espírito Santo. E nós vamos pensar e meditar nisso aí na nossa sequência. Vamos lá? Capítulo 7, então. Iniciamos nosso estudo de hoje. Então, versículo 1. Perguntou o sumo sacerdote: porventura é isso assim? Como assim, né? O que ele queria dizer? Ele está dizendo, olha, Estevão, você está aqui sendo acusado. Você está aqui sendo apresentado diante, né, de todo esse povo que quer perseguir, que quer prender você, estão dizendo acusações contra você. E aí, assim, Estevão, é isso mesmo? Isso de fato é assim? A pergunta é, qual que é a sua defesa, Estevão? O que você tem para se defender? E olha só, interessante o que Estevão vai falar, queridos. Pensem, ele vai se defender, dizer, coitadinho de mim, isso é mentira, são caluniadores que se levantam, são servos de Satanás que querem destruir o meu vida e o meu ministério. Senhor, me livra deles. Olha só, verso 2. Estevão então respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Olha só, ele vai começar uma descrição histórica da história bíblica, desde Abraão até chegar em Jesus. Presta atenção no conteúdo que ele vai compartilhar. Verso 3 aqui. Ele disse, sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Verso 7. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Olha só, ele está contando, é um jovem contando de cor toda essa história. Ele tinha a construção mental de toda essa história. Por quê? Porque ele queria construir um argumento com esses homens, ele queria construir um raciocínio. Era um jovem que tinha todo esse conhecimento da palavra, ele vai pregar. Olha só que legal. Ele foi questionado assim, é verdade as acusações, né? Ele sabia que eram falsas. São verdadeiras essas acusações contra você? E ao invés de se defender,
ele vai pregar sobre a história bíblica, ele vai levar àquele público um contexto bíblico para trazê-los até a verdade do Evangelho. Olha que lindo! Em vez de se defender, em vez de argumentar e dizer eu sou inocente, ele não. Lembra que nós falamos, né, semana passada, que qual era a expectativa dos discípulos, né, o que era a dimensão de sucesso para eles? Sucesso para os discípulos era ser parecidos com Jesus. E então, quando Estevão estava lá e falou assim, eu estou aqui sofrendo igual o meu Senhor, sendo acusado inocentemente, sendo acusado de forma mentirosa, louvado seja Deus. E ele aproveita a oportunidade. Olha só, e ele vai continua, aqui verso 8. Então, lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e desde os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, e livrou de todas as aflições. Olha só, interessante que ele vai dizer e destacar. Homem de Deus foram perseguidos, parecido com o que ele estava sentindo lá. Ele vai construir e ele vai dizer assim, olha, os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, né? Livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Verso 11, sobreveio, porém, fome, e em todo o Egito e em Canaã houve grande tribulação. Nossos pais não acharam mantimentos, mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Verso 14, então José mandou chamar a Jacó, seu pai, a toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó, desde o Egito, ali morreu. Ele também desceu ao Egito, e ali morreu ele e também nossos pais. Verso 16, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Olha só, queridos, de novo, toda a história bíblica sendo contada, detalhes, características importantes. Aquele jovem tinha tudo isso guardadinho aqui. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo desceu e se multiplicou no Egito. Verso 18, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó recolheu e criou como seu próprio filho. Verso 21, 22 agora. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. 40 anos, irmãos. Provavelmente ele já sabia dessa história, mas levou 40 anos para ele perceber que poderia visitar seus irmãos. Verso 24. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Só um destaque aqui, vamos lá. Versículo, e um esquecemos de escrever aqui, ó, o pastor se empolgou em contando, né? Esqueci de escrever aqui, né? Mas só para a gente lembrar, versículo 1, ele vai falar, né? Qual é a sua defesa? E aí ele vai dos versos 2 até o versículo, né? Nós estamos, por enquanto, vamos parar aqui no 25, que nós estamos no 24. Ele vai compartilhar a história bíblica, pregando para os seus algozes, certo? Pregando para os seus algozes. Agora, verso 25, um destaque aqui, queridos. Não era o tempo de Moisés, né? Um parênteses aqui. E Moisés achou que era tempo. Moisés não entendeu que ainda não havia chegado o tempo de Deus, que ele ainda não estava preparado para aquilo.
né? E foi e colocou os pés pelas mãos e precisou sair. Cremos que isso estava, né, debaixo da direção e da permissão de Deus, e ele precisou fugir e vai lá no deserto, mais 40 anos sendo preparado para depois ser chamado lá na sarça ardente e voltar servindo ao Senhor. Então, Moisés não estava preparado. Então, vamos lembrar que há um tempo certo para todas as coisas. Segue lá 26. No dia seguinte aproximou-se um os que brigavam e procurou reconduzi-lo à paz, dizendo: Homem, vós sois irmãos? Dizendo: Homem, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia ao próximo repeliu, dizendo: Quem te constitui autoridade, juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? Estas palavras, a estas palavras fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Verso 30. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Verso 31. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Olha só a citação do texto íntegra de Estevão. Eu sou Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Olha só, queridos, de cor, o jovem Estevão falava porque conhecia a palavra. Verso 35. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Olha só que interessante. Ele está fazendo mais uma ponte a esse Moisés a quem negaram reconhecer. Olha só, ele estava sendo julgado e não queriam reconhecer a realidade dos fatos. Eles viam que realmente milagres aconteciam através da vida de Estevão, sinais e prodígios, mas eles não queriam reconhecer a fonte desse prodígio. E ele vai construir a história bíblica dizendo assim, essa história não é nova não, essa história já aconteceu. E ele está ali tentando construir um raciocínio para que aqueles escribas e fariseus pudessem identificar, falar assim, tem coisa errada aí. Nós estamos fazendo algo que não deveríamos fazer. Lembra que Gamaliel, né, já deu a dica na semana passada de que deveria ser diferente. Então, seguiram lá, quem constituiu a autoridade, e aí, verso 37, não, 36, este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. Já está fazendo a ponte com Jesus. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos-las transmitir. Vamos lá, verso 39. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Olha só, de novo, ele estava falando com homens que não queriam obedecer. Mais uma vez, com muita sabedoria, unção do Espírito e astúcia, ele está trazendo argumentos ali para alcançar o coração daqueles homens. Verso 40, dizendo Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial. Como está escrito no livro dos profetas, a casa de Israel, porventura, me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto, pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e as estrelas de Deus Renfã, figuras que fizeste para os adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Mais uma vez, a rebeldia do povo sendo identificada. Aí, verso 44, o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto. Como determinar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto? Vamos lembrar que Jesus é esse tabernáculo, né? Nós vamos entender aqui na Nova Aliança que Jesus é o tabernáculo aponta para Jesus, é uma sombra do que em Jesus viria e faria.
Verso 46, perdão, verso 45, o qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido, levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou na presença deles, até aos dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Verso 48, entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Olha só mais texto dito de cor, como diz o profeta: o céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Mais uma vez, citação bíblica, né, profunda, intensa, de Estevão. Verso 50, não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Verso 51, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazer. Mais uma vez vão repetir o que os pais fizeram e rejeitar a verdade de Deus. Eles estavam ali diante da verdade. Estevão era um homem segundo o coração de Deus, com vida, com poder, ministrando uma palavra poderosa. E eles estavam resistindo mais uma vez. Né? Por quê? Porque nós temos a habilidade triste de resistir à verdade. Há uma natureza maligna em nós, há um engano da nossa cultura que nos conduz a não acreditar, que nos conduz a não deve ser. Mas eu creio, queridos, e precisamos ficar atentos à palavra pregada, viva do Senhor, ministrada a nós. Vamos lá, verso 52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Bota lá dedão na cara daqueles homens. E aí olha só o que vai acontecer, verso 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Imagina a expressão daqueles homens olhando para ele lá enfurecidos. Ah! Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou o céu, os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Olha só que cena linda. Ele está lá, homens enfurecidos, querendo matar Estevão. E Estevão lá. Eu vou brincar, né? Aquela paz e amor, olhando lá para o céu e falando assim, eu vejo o Senhor. E eu vejo Jesus à direita do Pai. E olha que lindo o que ele diz no verso 57. Eles, porém, não, perdão, verso 56. E ele disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Aleluia. Queridos, vamos pensar numa questão. Esse aqui é importante, vamos dar um destaque aqui. Versículo 56. Ele viu Jesus em pé, à direita de Deus. Queridos, já assistimos filmes e vimos ilustrações. Quando o rei chega, todo mundo fica em pé. Mas quando é que o rei fica em pé? Quando quer honrar alguém. Enquanto Estevão ali diante daquele julgamento, da sua acusação, quando ele não se defende, mas ele prega o evangelho, Jesus se coloca em pé. Fala, não, esse homem merece. E ele se coloca em pé. Imagina que cena maravilhosa. E Deus deixou ele ver. Olha que coisa mais linda. Diante da perseguição, diante da possibilidade de morte, Jesus mostrou o céu aberto. Ele olhou e os olhos enxergaram Jesus em pé, olhando para Estevão, honrando aquele homem. Olha que coisa mais maravilhosa. Jesus em pé, honrando. E ele viu, queridos. Olha que lindo, ele ainda viu. Ah, aleluia. Louvado seja Deus que a gente tenha uma experiência profunda assim. O rei só ficou em pé, queridos, para honrar. Ficou em pé porque a pregação de Estevão, a ousadia de Estevão mereceu respeito e honra. E Jesus ficou em pé, olhando o que Estevão estava passando e a situação. E sabemos, né, que Jesus já conhecia o resultado disso. E qual é o resultado, pastor? Olha só, versículo 57. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes correram, saíram para a pancadaria. É isso que está aqui.
taparam os ouvidos. Por quê? Porque eles estavam sendo incomodados por aquelas palavras. A autoridade, o poder vinha, eles falavam assim: eu não quero, eu não posso ouvir isso. Eu não quero ouvir, eu não posso ouvir. Eles fecharam o coração e correram. Já devem ter dado uns petelecos nele ali, e bateram, e lançando, verso 58, lançando para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E verso 59, apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Uma pausa aqui, olha só, queridos, que coisa mais triste. Verso 58. Estevão foi apedrejado. Alguém já viu o apedrejamento? Você já teve essa experiência? Eu tive a triste experiência de ver. Como assim, pastor? Tem uns vídeos por aí. Eu tinha um amigo que gostava muito de conhecer a cultura judaica, a cultura, acabava conhecendo um pouco a cultura, e ele encontrou vídeos de pessoas sendo apedrejadas. Que situação terrível. No vídeo que ele viu, a pessoa era vestida num lençol branco, e eles deixavam ela meio enterrada. Enterraram da cintura para baixo e ele ficava com as mãos travadas da cintura para cima e lascavam pedrada. É terrível, é terrível. Nesse vídeo que eu vi. Aqui, eles lançaram ele para fora e saíram catando pedra e dá-lhe pedrada, sem sentar, sem estar presos, só pancada. Queridos, não dá para imaginar a dor que Estevão sentiu. Não dá para imaginar a dor que Estevão sentiu. Já bateu a perna, bateu o dedinho em algum lugar. Agora você imagina você levar pedrada na cabeça, no olho, na perna, na barriga, nos... Misericórdia. Misericórdia. E ele estava lá, apanhando, e ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aleluia. Olha o verso 59. Queridos, como isso é possível? Como isso é possível? Dizia: recebe o meu espírito. Queridos, somente no poder do Espírito Santo. E olha só, e para ficar pior, assim, né, no sentido de dizer tamanha ousadia e coragem desse homem, olha o que ele diz no verso 60, então, ajoelhando-se, ele está apanhando, pedrada para cá, pedrada para lá, ele ainda estava em pé. Ele vai, se ajoelha, e ele clama em alta voz, certamente com as mãos para cima, tomando pedrada, ou sei lá, se protegendo. Aí ele clama ao Senhor e diz: Senhor, não lhes impute este pecado. E com essas palavras adormeceu, morreu. E tomou talvez a última pedrada e... Não lhes imputes este pecado. Queridos, qual é a missão dos discípulos? Ser igual a Jesus. Qual é a referência de sucesso para os discípulos? Ser igual a Jesus. E qual foi o sucesso de Estevão? Morreu apedrejado, morreu sofrendo por amor a Jesus. E ali, no meio da dor, ele ainda diz: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Né? Quem disse isso? Jesus. E de uma certa forma, Estevão vai dizer algo parecido, algo semelhante: Senhor, não lhes impute este pecado. Por isso Jesus estava em pé, porque sabia que tinha um homem ali honrado, que estava fazendo aquilo porque era cheio do Espírito Santo. Estevão não era melhor que eu e você, querido, querida. Estevão não era mais especial. Ele cria e se encheu do Espírito Santo e perseverou nessa fé. Por isso sofreu, mas foi recebido na glória. A dor que ele sentiu ali não se comparou ao privilégio e à alegria de sentir o amor de Deus e saber que Jesus o acolheria. Ele viu o próprio Jesus em pé. Ouvi certa vez, há um livro chamado Livro dos Mártires, e é um livro muito interessante, né? Muito bonito, muito pesado de ver o quanto sofreram os mártires da igreja, e eles vão contando histórias, e algum disse: olha, enquanto eu estiver lá, e se a dor for suportável, eu vou bater palmas. E enquanto ele estava lá sendo queimado, não lembro exatamente qual era, e ele bate palmas, dizendo assim: o Espírito Santo me confortou, né? No meio dessa dor. Sofreu, estava lá, morreu, mas estava ali: eu sei que o meu Redentor vive. Ouvi um testemunho esses dias impactante de uma família e que
o pai e os filhos, e eles disseram assim: nós vamos enterrar vocês, se vocês não negarem a Cristo. E aí os filhos olhando para o pai: pai, nós vamos morrer, pai, nós vamos morrer. E aí o pai está lá na dúvida do que fazer, e a mãe olha para o pai e fala assim: não negue o nosso Cristo. Hoje mesmo nós vamos jantar junto ao nosso Senhor. E aquele pai, e ela começa a puxar um hino. E aquela família canta um hino enquanto são enterrados. Os seus filhos foram enterrados primeiro, depois eles são enterrados e até o fim cantaram um hino ao Senhor. E ali morreram enterrados, vivos. E conta-se que aqueles que presenciaram foram transformados. Os seus algozes foram transformados ao ver como aquela família morreu. Queridos, algo poderoso em ser discípulo de Jesus, algo poderoso em nos deixar estar disponíveis a sofrer para a honra e glória do reino, a sofrer para que o nome de Jesus seja glorificado, algo poderoso nisso. E talvez, meu amado e minha amada, nós estejamos vivendo vidas tão medíocres, tão vazias, e Deus tem algo poderoso para nós, mas a gente não quer correr o risco, é mais confortável, é melhor, não sei o que vai acontecer. E o Evangelho e a palavra do Senhor, e o livro de Atos está dizendo para mim, para você: acorda, desperta, fala: Senhor, o que precisa ser feito? Eu quero te honrar, eu quero te servir, eu quero pagar o preço que for necessário para que o teu nome seja glorificado, para que a minha vida testifique do seu amor. Eu não sei, queridos, e acho dificilmente qualquer um de nós hoje vai passar por situações de ser apedrejados. Mas o apedrejamento que eles sentiram nessa época, queridos, é a dor da gente não se ajustar à cultura de hoje. O apedrejamento daquela época é a postura nossa de não aceitar. O apedrejamento daquela época é um jovem dizer: eu não vou ter relação sexual antes do meu casamento. O apedrejamento daquela época é hoje um homem dizer assim: eu não vou trair a minha esposa com a pornografia. Eu não vou trair a minha esposa ao assistir aqueles programas de TV. Ou a esposa de toda a nossa cultura, o apedrejamento talvez de hoje seja: eu vou honrar o meu marido. Ainda que todo mundo diga que a mulher tem que ser autônoma, livre e tudo, eu vou continuar debaixo do princípio bíblico de estar submissa a um homem que teme a Deus. Esse é o apedrejamento nos dias de hoje. Não é igual era naquela época, mas é o mesmo tipo de apedrejamento. É gerador, é difícil, é desconfortável. Mas nós somos chamados, meu querido e minha querida, pela fé, a nos posicionar e falar: Senhor, venha o que vier, eu não abro mão dos seus valores, eu não abro mão dos seus princípios, eu não abro mão da sua palavra e do privilégio de testemunhar a sua verdade, a sua bondade e a sua graça. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor, meu querido e minha querida. Louvado seja o Senhor. Um destaque aqui só no versículo 58, enquanto Estevão estava sendo apedrejado, um homem chamado Saulo estava por ali. Diz que aqui no 58, deixaram as suas vestes ao pé de um jovem chamado Saulo. Esse é o Saulo que vai se transformar em Paulo. Estava lá, permitindo, participando, envolvido com o apedrejamento de Estevão. Ele estava lá. É muito interessante, queridos, algumas pessoas que gostam de tentar fazer, como eu diria, de uma perspectiva espiritual, havia a unção. Os apóstolos, alguns acreditam que eles não deveriam ter escolhido Matias como o 12º discípulo, porque dizem as histórias que Matias não fez grande coisa, pelo menos é o que eu ouvi na história bíblica, e que a unção que deveria estar sobre esse 12º apóstolo foi para Estevão. Estevão recebeu essa unção que havia sobre o 12º apóstolo. E aí, na morte de Estevão, quem é que vai receber essa unção? Paulo. Ele vai seguir e receber essa unção e vai ser conhecido como um apóstolo, às vezes até mais do que os outros, por tudo que ele preparou. Uma forma de olhar, pastor, não sei se é isso. Não estou dizendo que essa é essa forma de ver, mas é uma unção que estava sobre Estevão, inegável, está aí na palavra, e que veio também sobre a vida de Paulo, na sequência, como se fosse um 12º discípulo, tendo a mesma unção e o poder que deveria estar sobre a vida, ou estava, não sei se todos os discípulos usaram isso ativamente, mas estava lá. Vamos lá? Capítulo 8, começa a perseguição da igreja. Vamos lá. Capítulo 8.
Olha lá, e quem começou com a perseguição, olha lá, já começa com ele. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Olha só, o que aconteceu, pastor? Versículo 1, perseguição e a igreja se espalhou. Tirando os apóstolos, eles permaneceram ali, talvez mais concentrados, né, escondidos por causa da perseguição, mas a igreja vai, o povo vai embora. Todo mundo que é crente sai, foge. Por quê? Porque eles estavam com medo. Medo, né, de serem mortos como Estevão foi. O medo continuou sobre a igreja. Deus nunca disse que nós não teríamos medo nas circunstâncias, mas que nós teríamos confiança no Senhor, ainda que tivéssemos medo. Então aquela igreja com medo foge, sai, se espalha. E olha só, avivamento aglomera. O avivamento dos apóstolos da igreja aglomerou aquela multidão. Mas aquela multidão veio, viveu aquilo, e então Deus permitiu a perseguição, por quê? Porque aquele fogo concentrado precisava se espalhar. Aquele fogo concentrado ali precisava ir espalhar, ir embora, para que outras pessoas pudessem alcançar e ouvir dessa vida do Senhor. Verso 2: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Foi lá sepultado, enterrado, e clamaram, choraram pela vida dele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Saulo estava perseguindo, por quê? Porque o propósito de Saulo era destruir a igreja. Eles falaram assim, nós precisamos perseguir essas pessoas. Por quê? Porque elas são um risco. Queridos, se eles não vissem a igreja como um risco, eles não fariam nada. Se eles não vissem a igreja como um problema que está causando tamanho mal, que está deturpando, né? Alguns textos aí no livro de Atos vai dizer vocês que estão contaminando a terra. Tem uma palavra, me fugiu agora o nome, né? Estão aí aqueles que estão contaminando a terra. Por quê? Porque havia unção e poder na vida da igreja primitiva e eles queriam destruir essa igreja. E então se levanta no meio da perseguição, o que acontece? Mais gente cheia de vida e de unção. Vai levantar Filipe, versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Olha só, queridos, louvado seja Deus. Pregando a palavra. Eles iam e pregavam, eles não conseguiam ficar quietos. Por quê, pastor? Porque foram cheios do Espírito Santo, porque tinham vida, ousadia. E aí entra Filipe, né, verso 5. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Aleluia! Olha só, sinais. Por que, pastor, as multidão atendiam unânimes às coisas que ele fazia e dizia? Por causa dos sinais. Lembra, estamos falando. Os sinais preparam o ambiente para a pregação. Sempre isso, os sinais preparam o ambiente para a pregação. Né? Então havia algo poderoso ali. Então os sinais preparavam. Mas olha que interessante, quem estava voltando aqui um pouquinho, o versículo 4 de Filipe, não eram os apóstolos, eram os discípulos. Não eram os homens que andaram diretamente com Jesus, eram os discípulos, pessoas que foram escolhidas, né, para servir as mesas, para caminhar. Esses discípulos estavam pregando a palavra. Aqui já começa a pulverizar. A autoridade e o ministério da palavra não estão só sobre os apóstolos, mas começam a vir sobre a igreja. E eles vão, sem apóstolos, pregar e ministrar sobre a palavra de Deus. E então, quais eram os sinais, pastor, que a gente vai encontrar? Então, só vamos lá. O verso 6. Multidões atendiam. Olha só que interessante. Unânimes as coisas que Filipe dizia. Olha só. Por quê? Por que eles atendiam? Porque com o assunto, né? Com o acento. Por quê? Porque verso 7. Sinais e
prodígios. Quais eram os sinais dos prodígios, pastor? Libertação de espíritos malignos e curas. Olha só, esses são sinais constantes. Libertação de espíritos malignos, faltou alguma coisa aqui, malignos e curas. Esses eram os sinais. Havia uma manifestação poderosa na vida dele, de Filipe e dos discípulos, né, e de outros dos apóstolos, de sinais e maravilhas que estavam geralmente vinculados a curas físicas e a cura de espíritos malignos. Mais uma vez fica a pergunta para a gente: pastor, como é que esse povo sabia tão bem que era espírito imundo? E por que que hoje parece que é tão difícil a gente ver um endemoniado por aí, a gente nem ouve falar. De vez em quando já ouvi falar de alguém que expulsou, diz que alguém um dia expulsou demônio, diz que é. Eu nunca vi um, não sei o quê. Por que parece que hoje ele não tem e tinha naquela época? De novo, né? Falamos semana passada, estão velados, falta autoridade, coragem dos crentes de orar, falar assim, sai em nome de Jesus, de ter ousadia, de ter discernimento, de orar a Deus pelo Espírito e pelo dom de discernimento de Espírito. Precisamos entender. Às vezes, né, a palavra diz que o diabo pode se transvestir de anjo de luz. E ele está lá transvestido e a gente acha que é anjo de luz e é um demônio. E precisamos entender, ter coragem, ter ousadia no poder do Espírito para ministrar e para ver a ação de Deus. Né? Vamos lá, versículo 7. Verso 8. E houve grande alegria naquela cidade. Mais uma vez, a cura e a libertação gerou uma grande alegria. Se gera uma grande alegria, coração aberto para receber a palavra de Deus. Então, meu amado, entenda isso. Deus sempre quis e quer que o evangelismo seja acompanhado, que a pregação do evangelho seja acompanhada de sinais. Ele sempre quer. Por quê? Porque ele sabe que a percepção, uma experiência mostra, muda. Eu compartilhava ontem na nossa aula de classe de líderes, dizendo, você vai orar por alguém? Se você quiser ver um sinal sobrenatural acontecer por qualquer pessoa que você for orar, se lembra de Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí quando você for orar pela pessoa, fala, Senhor, essa pessoa deixou eu orar. Se ela deixou eu orar, ela sabe que eu sou um crente. Se ela sabe que eu sou um crente, eu sou um representante de Jesus. Se eu sou um representante de Jesus, quando ela me deixa orar, ela está vindo ao Senhor. Então eu oro por alívio. Eu oro por uma experiência palpável, clara. Às vezes eu passo a mão assim, com todo respeito na pessoa, falo, olha, se eu tirar todo o peso, toda a carga. Por quê? Porque é um ato simbólico de algo que a pessoa vai sentir. E eu já tive inúmeras experiências de pessoas pelas quais eu orei. E orei Mateus 11, 28, e a pessoa falou, nossa, estou sentindo uma paz, estou sentindo algo. Por quê? Porque Deus permitiu, pela fé na palavra, que a minha oração marcasse o coração. E Deus pode fazer isso com você, esses sinais. Então se lembre, Deus quer que haja uma manifestação sobrenatural para confirmar o poder, a palavra e a pregação que a gente pode trazer. O bem-estar na vida daquela pessoa gera uma predisposição dela a ouvir o que você tem para pregar e falar. Amém? Vamos lá, verso 8. Entramos num outro situação bem interessante aqui. Versículo 8. Vamos lá. Versículo 9, perdão. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Ou seja, ele chamava atenção e as pessoas olhavam para ele, ele conduzia, ganhava dinheiro. Era mágica e ganhava dinheiro em cima das pessoas. E todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é poder de Deus, chamado grande poder. Olha que interessante. Achavam que essa mágica que Simão fazia era poder de Deus e era chamado de grande poder. E aderiram a ele, porque havia muitos iludira com mágicas. Havia uma estrutura, Vamos lá, versos 9 até o verso 11. Um mágico conhecido por grande poder. Fazia o quê? Sinais. Mas eram verdadeiros? Não. Falsificados. Sinais falsificados do poder de Deus, enganando aquelas pessoas. E todos os seguiam. As pessoas seguiam aquele
aquela pessoa que preparava um conhecido por grande poder, era seguido por muitas pessoas. Mas, verso 12, quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e dos nomes de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Verso 13, o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Queridos, até verso 13. Até Simão se, vamos lá, converteu. Por que eu estou falando de aspas, pastor? Porque nós vamos prestar atenção em alguns detalhes que virão ali na sequência. Então, Filipe pregava, ministrava, batizava e as pessoas iam sendo salvas e entregando a sua vida a Jesus. Vamos lá, verso 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre eles, sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizado em nome do Senhor Jesus. Vamos ver uma coisa interessante, queridos. Há uma clara situação aqui no verso 14, no verso 16. Está aqui, ó. Não havia ainda descido sobre eles o Espírito Santo. Guarda isso no seu coração, entenda essa verdade, queridos. Tem muita gente que acha que quando eu aceitei Jesus, já desceu o Espírito Santo. São experiências diferentes. Eu posso ter Jesus no meu coração e ter o Espírito dentro de mim, porque eu aceitei. Mas talvez eu não nasci de novo. Talvez eu não fui revestido. Eu acredito serem 3 experiências diferentes, tá? Ah, pastor, mas onde está isso na Bíblia? É o meu entendimento, tá bom? Que a gente tem, aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar em mim. E ele começa um processo. Para quê? Para que eu nasça de novo. Uma nova natureza vem sobre a minha vida. E então eu sou cheio do Espírito Santo. 3 passos, 3 medidas diferentes que vão vindo sobre a nossa vida, né? Podem acontecer juntas, podem acontecer separadas. Né? Tem gente que tem uma experiência de uma vez só e já é tudo junto. Né? Tem gente que vai ter uma experiência diferente. Né? Mas é importante, nós vamos ver aqui na frente que há clarezas, há sinais externos. A Bíblia diz que existem sinais externos de quem é cheio com o Espírito Santo. Está na Bíblia, tá bom? Não é teologia, não é metodismo, não é Bíblia, não é pentecostalismo, é Bíblia, tá? Vamos seguir lá, verso 17. Então lhe impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Pastor, como é que o Espírito Santo era transmitido pelos apóstolos? Através da imposição de mãos. Era assim, botava a mãozinha na cabeça, receba o Espírito Santo, e eles recebiam. Ai, pastor, então aquele negócio na igreja pentecostal que eles botam a mão na testa, receba o Espírito Santo, é de Deus? Uhum. Sim, é assim que os apóstolos aprenderam e foi assim que eles ministravam. Punham a mão e declaravam, recebam o Espírito Santo. Alguém com o Espírito declarava sobre outra pessoa que não tinha o Espírito. Não era a pessoa dizendo, Senhor, me recebo o Espírito Santo. Não, é alguém me impondo, ministrando, que tinha sido cheio, declarava isso. Nesse contexto, nós vamos perceber que não havia sobre outros, estava sobre os discípulos, sobre os apóstolos essa autoridade. Eles precisam ir para que o Espírito Santo possa ser derramado através da vida dos apóstolos. Essa é a estrutura inicial que nós estamos vendo aqui, né, na Bíblia. Imposição de mãos, vamos deixar a frase inteira, né? O derramado Espírito Santo acontecia por meio da imposição de mãos. Verso 18, olha só. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem aos apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo.
Motivação, o que ele está pedindo é ruim ou bom, gente? Vamos pensar. É bom. Ele falou assim, me dá esse poder, eu quero que outras pessoas também recebam do Espírito Santo. Aparentemente é uma ótima motivação. Ele também quer que outras pessoas recebam o Espírito Santo. Mas, vamos lá, versos 18 e 19. Simão pede pelo dom, pelo poder, né? Vamos pôr, poder de impor as mãos sobre as pessoas e essas receberem o derramado Espírito Santo. Verso 20, olha o que Pedrão, na lata, vai dar para ele. Pedro, porém, respondeu-lhe, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Olha só como o verso 21 é pesado, queridos. Vamos fazer o 21. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Não tens parte, pois o teu coração não é reto diante de Deus. Que sério isso, queridos. Mas, gente, vamos dar uma retomada ali. Quem é Simão, pastor? Não, pastor, Simão é o mágico. Ele era mágico. Mas a Bíblia diz que aconteceu o que com Simão? Aqui, ó, verso 23. Simão se converteu. Simão se converteu, pastor? Sim. Foi até batizado. Simão foi batizado, pastor? Simão era convertido e batizado. Tem coisa estranha nesse negócio aí, pastor. Se ele era convertido e batizado, por que é que ele queria? O coração dele não era reto, porque não havia nascido de novo, não havia tido uma experiência que transformasse a vida dele, não havia tido uma experiência para que ele percebesse que dinheiro algum do mundo poderia comprar o dom de Deus. Ele não teve esse temor, essa percepção, né, que dinheiro não compra o dom de Deus. Isso fica muito importante para nós, né? O que, pastor? O dom de Deus não pode ser vendido. Por quê, pastor? Pois todo o dinheiro do mundo não pode comprar o receber do Espírito Santo. Não dá para comprar. Vamos destacar aí, ó. O dom de Deus não pode ser vendido. Porque o dinheiro não... E o que aconteceu, pastor? Os apóstolos ficaram ofendidos. Ofendidos com a frase dele. Porque descobriram que aquele discípulo, aquele batizado, aquele seguidor, não tinha um coração reto. Mas, pastor, ele ia na igreja, pastor, ia. Pastor, ele seguia os outros, seguia. Ele via Filipe fazer os sinais, via, estava junto lá, mas o seu coração não era reto. Muito sério isso, queridos. Muito sério. Verso 22. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do seu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Olha só, queridos, que pesada essa palavra dos apóstolos, né? Para ele. Talvez. Pastor, como assim talvez, pastor? Olha assim, está aqui na Bíblia, irmãos. Vou copiar. Talvez te seja perdoado o intento do coração. Perdoado o intento do coração. Pastor, tá aqui, ó, verso 22. Talvez. Talvez, pode ser, quem sabe. Mas, pastor, a Bíblia não diz que Deus perdoa todo pecado? Sim, todo pecado confessado e arrependido. Pecado que não é confessado e pecado que não tem arrependimento, sem perdão, meu querido. Sem perdão para quem não confessa
e não se arrepende. Então vamos lá. E então, respondendo-lhe Simão, Pedro lhes pediu: rogai por mim ao Senhor, para que nada do que dissesse sobrevenha sobre mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Olha só, né? Ele roga, pede para que Deus não faça isso. E aí vai seguir, né, a vida pedindo. Mas o que ele precisava fazer? Quem tinha que mudar? Eram os discípulos ou eram eles? Era ele. Ele que precisava submeter o seu coração diante de Deus. Mas, pastor, vamos voltar aqui um pouquinho rapidinho, né? O dom do Espírito Santo, no verso 21, não pode ser vendido. Por que não pode ser vendido, pastor? Porque ele é gratuito. Pastor, ele é gratuito, sim. Ó, vamos lá? Vou colocar para vocês aqui na tela, eu já deixei destacado. Olha só o que diz Lucas 11, de 9 a 13. Olha só, Lucas 11, de 9 a 13 diz assim: eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, e batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer, olha só, qualquer, pastor, é qualquer, que pede, recebe, a quem busca, acha, a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou também se lhe pedir peixe, lhe dará um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Aleluia! Olha só, Deus dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Olha que promessa maravilhosa, queridos, de graça. De graça. Só precisa pedir. Mas vamos lembrar do que Tiago vai nos ensinar. Pedir com fé, crendo que Deus dá. Então orar, Senhor, eu sou teu filho, eu creio que sou teu filho e eu preciso do derramar do Espírito. Eu necessito, não é uma opção, é uma necessidade. Amém? Então vamos a mais um exemplo precioso aqui de um discípulo, um exemplo de discípulo. Vamos lá, um modelo de discípulo, Filipe. Vamos lá, volta aqui, verso 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Olha só. Obediência é o sinal. Se levantou e foi. Não diz o texto que ele falou: Deus, será que é para ir? O senhor tem certeza? Não, pastor, quem escreveu não se preocupou com isso. Preocupou sim. Como assim, pastor? Vamos lembrar de um tal de Ananias? Ananias, pastor? Sim, que vai conversar com Paulo, né? Nós vamos estudar isso lá na frente. Deus fala assim: Ananias, preciso que você vá lá falar com Paulo. Está na casa do Simão, o curtidor, e ele está lá orando, 3 dias sem comer, não sei o quê. Preciso que você vá lá falar com ele. Aí ele vai dizer: Senhor, veja bem, esse tal de Paulo, de Saulo, é barra pesada. Está perseguindo a igreja, não sei o quê. Ou seja, ele titubeou, perguntou. E o texto aqui não diz que ele titubeou, ele levantou e foi. Verso 27. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, e estava de volta e assentado no seu carro, vinha além do profeta Isaías. Ele levantou e foi, né? Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. E olha só, algo interessante que a gente vai perceber, né, em um destaque no texto, eles ouviam e obedeciam. Ouviam, obedeciam. Um modelo de como ser usado por Deus. Um modelo de como esses homens eram servos, porque ouviam e obedeciam. E talvez Deus não está falando comigo e com você porque a gente ouve e não obedece. Ouve e não obedece. E obedece sem questionar. E obedece porque faz. Né, eu vi alguém, de novo, esse estudo é baseado, né, no estudo dos irmãos do Jesuscope, pastor Douglas Gonçalves, e ele apresenta que diz que obediência tem 3 Is. Vamos usar esse exemplo que eu achei bem interessante. Obediência tem 3 Is.
3 is, pastor? Sim. I de inteira. Inteira. Obediência precisa ser inteira. Se alguém pediu para fazer, tem que fazer tudo o que foi pedido. Isso é obediência. Ah, fiz uma parte, não obedeceu. Não, mas fiz 99%, não obedeceu. Se a ordem é fazer tudo, tem que fazer tudo. Então a obediência tem que ser inteira. Vamos dar uma bonitinha aqui. Inteira tem que ser interna. Interna, pastor? Sim, de coração. É para obedecer com sinceridade. Eu vou fazer. Não queria fazer, mas vou fazer. Não é esse tipo de chamado que Deus deseja de um discípulo, tá? Seu filho vai obedecer você porque você está mandando, senão ele sabe que você vai dar uma chinelada, que você vai corrigir, que você vai deixar de fazer alguma coisa. Mas Deus quer que nós aprendamos a fazer por amor, porque de coração. Porque quem é que está pedindo? É meu pai. E se meu pai pede, eu vou fazer. O desafio é que nós não fomos ensinados nem aprendemos a dizer aos nossos filhos que obedeçam dessa forma, né? Eles aprenderam a obedecer no chinelo. Vai, senão eu vou pegar você. E a gente precisa aprender que obediência é interna, de coração. E o terceiro I, a obediência tem que ser imediata. 3 Is para que nós sejamos obedientes verdadeiramente. Tá? Vamos lá, verso 29, né? O Espírito disse, né, ele está 28 lendo do profeta Isaías, verso 29. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha. Para obedecer eu preciso estar com o ouvido alinhado. Olha só, verso 29. Só a obediência se existe um ouvido disponível à voz de Deus. A voz do Espírito, né? Vamos por aqui. Se não tem o ouvido disponível, meu irmão, minha irmã, não dá para obedecer, porque eu nem sei o que é para fazer. Então o ouvido tem que estar atento, disponível, né? E claro, disponível a fazer o que ele manda. Que aí vem o verso 30. Ele faz o que? Ele obedece. Ele obedece. E sai correndo. Vai obedecer na hora. O Espírito mandou, vamos embora, vamos correr. E vai correndo e vai ouvir o que ele está lendo, né? O profeta Isaías, e perguntou para o eunuco, compreendes o que você está lendo? Ele respondeu, como vou entender? Como poderei compreender se alguém não me explicar? E convidou a Filipe a subir e a sentar-se junto com ele. Talvez deve ter dito, você sabe responder? E Filipe falou assim, eu sei. Sim, porque senão ele não ia convidar só porque perguntou. Mas ele perguntou por quê? Porque certamente ele falou assim, ele deve saber. E então Filipe só obedece. Porque ele obedece, ele obtém o acesso. Consegue entrar na carruagem. Carruagem, né? Deve ser carruagem, não diz exatamente o nome, mas consegue entrar na carruagem lá e tá junto ao grande líder. Olha só, um Zé Mané do Filipe entra na carruagem, no carro real, suntuoso, majestoso, de um grande guarda dos tesouros da rainha etíope. Olha só, é muito sério. Como é que ele conseguiu entrar lá, pastor? Obediência, submissão à palavra. E estava ele lá, ministrando na vida daqueles homens. Eu creio, queridos, que Deus quer levantar muita gente para ministrar a muitas outras pessoas, mas a gente tem que estar disponível. Vamos embora que nós estamos atrasados já no nosso horário aí. Verso 31, verso 32. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha junto ao matadouro e um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça que lhe poderia descrever a geração, porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Felipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou a outro? E aí Felipe vai lá, pega o gancho, versículo 35, e faz o quê? Anuncia a palavra de Deus.
Anuncia a palavra de Deus. Então Filipe explicou, e começando por essas passagens da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Pregou a mensagem pessoalmente, pregou a mensagem para um indivíduo, né? Isso é um desafio que nós somos chamados a levar a palavra de Deus, né? Prega a palavra, seguindo este caminho afora, chegando a um lugar certo, onde havia água, disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Queridos, o eunuco teve uma experiência tão profunda que ele fala assim, eu quero resolver isso já. E o batismo é necessário, então vamos, tem água aqui, resolve isso já. Vamos lá, para aqui e me batiza. Tem um córrego, tem alguma coisa, não sabemos se era um rio grande, mas tinha alguma coisa. Ele falou assim, tem água ali, vamos embora, vamos me batizar. Por quê? Porque a experiência foi tão profunda que ele falou assim, eu preciso desse negócio. E então, Filipe disse, é lícito se crês de todo o teu coração. E respondendo ele, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então, verso 38, então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Olha só, verso 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Não vendo mais o eunuco, este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Mas, verso 40, Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Queridos, ele andou alguns brincaram, já vi alguns pastores brincar, de Jesus Airlines, Jesus Airlines. Como assim, pastor? Foi arrebatado. Sumiu e apareceu em outro lugar. Pastor, tá na Bíblia, gente. Não é invenção, não. Tá na Bíblia. Eu já vi testemunhos de pessoas que viveram isso e aqui está na Bíblia. Verso 39. Foi arrebatado. Saindo de um lugar e aparecendo no outro, pelo mover do Espírito Santo. Eu já vi um testemunho e o homem dizia que Deus o mandou ir ao aeroporto e entrar na cabine específica do banheiro. Ele vai entrar. Quando ele entra na cabine, aí o Espírito Santo diz, agora sai. Quando ele saiu, ele estava em outro aeroporto, em outro lugar. Pastor, se esse texto bíblico, meu irmão e minha irmã, não dissesse isso, eu duvidava também, igual você talvez pensou. Mas se fez com Filipe, eu creio que Deus é poderoso para fazer isso. Então, meu irmão e minha irmã, precisamos ter fé e crer coisas maiores do que Jesus fez, nós poderíamos fazer. E então, louvado seja Deus, porque Deus vai mover a vida, né, e fazer. Só um destaque aqui, alguns aspectos para a gente pensar. Pastor, como é que eu posso ser usado por Deus? Primeiro, ouça a voz de Deus. Segundo, obedeça sem questionar. Terceiro, corra atrás dos perdidos. Filipe vai atrás, corre atrás. Às vezes a gente imagina que a igreja as pessoas têm que vir para a igreja, mas a Bíblia está dizendo corra atrás, vá atrás, busque quem precisa. Quarto, pregue a mensagem pessoalmente, pregue a mensagem. E 5, meu querido e minha querida, viva no sobrenatural, porque vai testificar, vai confirmar a ação e o poder de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Que Deus continue edificando e falando conosco através da sua palavra. Amém? Feche seus olhos. Papai, obrigado por esse tempo precioso de compartilhar, por esse tempo precioso da sua palavra. Senhor, queremos crescer, queremos amadurecer, queremos ser transformados pela verdade. Estamos mais uma vez meditando sobre a igreja matriz, sobre o modelo, sobre aquele que deve ser a referência para nós. E nós te pedimos, querido Espírito Santo, fale conosco. Ministra o nosso coração, traga vida, traga esperança, traga paz, que possamos crescer com coragem, com ousadia, na força do seu poder, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, agradecidos e confiados no seu grande amor. Testifica, confirma e ministra e expande a sua palavra em nossos corações. É nossa oração agradecida, Pai, que fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, queridos, louvado seja no Senhor. Lembrando para vocês que estamos aí de volta, domingo que vem de manhã temos nosso culto. E lembra que teremos concílio, tá? Domingo que vem, dia 26, teremos concílio pela manhã para decidirmos aí sobre a manutenção dos cultos online ou presencial na quinta-feira e se voltamos a ter o nosso culto noturno, vespertino aos domingos. Domingo, dia 26, pela manhã. Amém? Fiquem com Deus. Bom término de semana e que Deus continue guardando e sustentando nossas vidas em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos vocês.